Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Como eu sempre digo, por favor, vamos lá, prepare o seu cafezinho. Meu hoje, preparado, tá bom? Caso você não tenha assistido o último vídeo que nós fizemos, eu te convido a estar assistindo o último vídeo que nós fizemos e tá bem bacana. Fala do Renato, fala do Adilson Silva, o bispo ressuscitado, e como eles, os dois no caso, como eles se unem para fazer o mal para as pessoas. E detalhe, as pessoas acham que estão sendo ajudadas. Tem um nome isso, mas eu não vou chegar, não vou me ater a isso agora. Nós vamos ler a reunião que foi mandada para mim há 2 dias já, pessoal. Eu peço desculpas, porque tem sempre bastante material. Às vezes eu coloco algo já passado, mas é por causa de alguma coisa que está acontecendo, né? Agora as pessoas estão me pedindo para mim reagir ao vídeo da Cristiane, falando junto com a mãe dela que não tem nada no nome dela. São pobres, tadinhas, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas pretendo talvez fazer hoje ou amanhã fazer um vídeo em relação a isso. Reagir ao vídeo das duas, né? As duas dondocas que não tem nada. São bilionárias, mas tem a cara de pau de dizer que não tem nada. Mas enfim, vamos então ler essa reunião. Eu quero que você preste bastante atenção, caso você possa compartilhe com alguém esse vídeo, tá bom? Olá, Marcelo. Estou te encaminhando a reunião com os regionais que teve hoje no estado, com os estaduais, né, ou com o estadual do Pará. O bispo Djalma Bezerra. Vamos ver quais são as baboseiras e lorotas contadas por esses cães gulosos para os pastores. Todas as igrejas devem continuar trabalhando forte o podcast. Nessa semana, o assunto abordado será muito forte. Toda semana é forte, né, pessoal? Só para fazer as pessoas assistirem. Todas as igrejas têm que trabalhar para que todos os membros assistam e peçam para que eles divulguem o link para o máximo de pessoas possível. Tá vendo aí, pessoal? Ó. A gente pede para as pessoas divulgarem o link do vídeo do canal aqui. As pessoas às vezes nem estão nem aí. As pessoas às vezes nem para dar um like, pessoal. Nem para fazer um comentário. Eu digo assim, ó, pessoal, vai aqui embaixo, coloca um ponto. Coloca um pontinho, um ponto e comenta. Um ponto, não sei o que dizer, Marcelo. Coloca um coraçãozinho. Ah, não sei o que falar, Marcelo. Coloca um emoji. Ah, não sei o que falar, Marcelo. Bota uma vírgula. Bota pro robozinho aqui do YouTube entender que você está engajando com o vídeo. Você está ajudando também. Um ponto que você coloca aqui nos comentários. Tá bom? Vamos lá então. Até quinta-feira, todos os pastores devem mandar a quantidade de pessoas que estão no grupo do CCI. CCI, meu Deus do céu. Será que eu aguento? É tanto grupo que... CCI, olha só, gente. Lembrando que todos os membros devem estar. O pastor deve escolher os obreiros mais espertos, quer dizer, tem os burros, né? Eles estão dizendo tem obreiro burro, então não convide. Então, chamou os obreiros de burro na cara dura. Chamou os obreiros de burro na maior, né? Então, o pastor deve escolher os obreiros mais espertos e pedir para que façam esse grupo com os membros da igreja. Então, você obreiro aí da sua cidade, que você não for convidado para fazer isso aqui, você é considerado um burro pelo pastor, pelo teu pastor, tá bom? Então, convida os obreiros mais espertos aí. Pois é lá que será passado o trabalho. Num grupo, né, pessoal? Fazem um grupo e dominam a mente das pessoas para fazer o que eles querem. O pastor não deve estar no grupo. O obreiro responsável cria o grupo, adiciona as pessoas
Nós mandamos o trabalho para ele e ele passa para os membros lá no grupo. Assim, o pastor fica livre disso e ainda conseguimos trabalhar a política com todos os membros. Quer dizer, além de chamar os obreiros, alguns obreiros de burro, vão usar os obreiros, né? Vão usar os obreiros aqui para política, né? Vão usar os obreiros para política. Continue formando discípulos. Na hora de mandar o candidato, tem que avaliar com o que ele trabalha e quanto ele recebe. Nessa semana, um pastor sem visão, me mandou um garoto. Quando fui atender, perguntei com o que ele trabalhava e ele respondeu que trabalhava com o que aparecesse. Quer dizer, o famoso biscate, né, pessoal? Bico, fazer bico. Como eu já falei para vocês, falar biscate, aqui onde eu moro é prostituição, né? Mas em alguns lugares biscate é como se fosse bico. Fazer um bico, né? Algo informal. Perguntei quanto ele ganhava, ele disse R$200 por semana. Aí que eu digo, cadê o Deus da Universal que não funciona? Hã? O Deus, olha só, pessoal, esse menino, ele ganha R$200 por semana. E você pode ter certeza que R$20 por semana ele deixa como dízimo lá para esses larápios. Ele deixa lá R$20 de dízimo para esses sacanas, esses mentirosos que usam a escritura para mentir para as pessoas. Mas quem se beneficia desses R$20 é o Macedo. O pastor só se beneficia mostrando que está arrecadando. Mas quem vai usar o dinheiro é o Macedo, a instituição. Então, o rapaz ganhava R$20 por semana. Com certeza, vai dizer que o menino é fraco, que é pobre, que é mole, que não tem como colocar uma pessoa dessa como pastor. Tá entendendo como é que é? Mas eles ensinam que se o menino der tudo, esses R$200 aqui, se o menino pegar e fazer um voto com o Deus deles, e der tudo para ele, eles ensinam que Deus muda a vida. Mas cadê o Deus da Universal, né? Cadê o Deus da Universal? Só funciona para o Macedo e para a família real. Pedi, com educação, para ele voltar para casa, arrumar um emprego fixo e depois voltaria a atendê-lo. O bispo já deixou claro que só pode entrar na obra quem tiver um trabalho certo. Aí o pastor me manda um garoto assim? Fui exposto de forma desnecessária. Ah, bonitão. Ah, bonitão. Ah, foi exposto. Quem está falando que é o bispo Djalma Bezerra? Ai, tadinho. O Djalma foi exposto desnecessariamente. Ah, vai se lascar, rapaz. Vai se lascar. Por que vocês não pegam e dão um emprego pro rapaz? Tem tanta empresa de vocês aí, tantos bispos com empresa. Você talvez tenha uma empresa no teu nome, né, Djalma? Hã, Bezerra? Talvez tenha uma empresa no teu nome. Por que você não dá um emprego para esse rapaz aqui? Dá um emprego para ele. Seu sem vergonha. Se é isso que vocês querem. Querem mostrar que o rapaz tem emprego. Cadê o Deus de vocês que não funciona? Sem vergonha. E se esse garoto ficar com raiva, porque um pastor o mandou... Aqui é uma pergunta, né? E se esse pastor ficar com raiva, porque o pastor o mandou sem estar pronto? Isso não pode acontecer. Vejam direitinho quem você está mandando. Não é porque a obra está precisando que vamos colocar qualquer um. Temos que ter o cuidado com os obreiros, principalmente com os que estão sendo levantados agora. Ué, os obreiros não são burros, ô Djalma? Os obreiros não são burros? Tem os espertos e tem os burros, né? Tem alguns burros. Tá bom. Assim como os que foram levantados recentemente, esses dias, no Ceará, um obreiro que tem 6 meses de obra procurou a direção e falou que não concordava com o que o bispo Renato está falando
sobre a graça. Ela não concordava, né? Hã? Quem é que concorda? Quem é que concorda, ô Djalma? Vocês são analfabetos bíblicos, ainda querem escutar o Renato falar sobre a graça? Aquilo que ele... É o papagaio do Macedo. O Renato é o papagaio do Macedo, né? O Macedo vem e fala sobre a graça, que a graça é uma desgraça, e o Renato vai e repete. Só isso. Aí o menino não gostou. E daí, vamos ver o que o menino disse aqui, o que aconteceu, né? Porque o menino não gostou que o Renato falou da graça, né? Esse obreiro estudou teologia antes de entrar na igreja e disse que o bispo está errado em falar essas coisas. Então, temos que ter cuidado, porque assim como esse obreiro, podem existir outros na igreja querendo trazer visão e contrariar a direção. Trazer divisão, desculpa. Tá vendo, pessoal? Tá vendo como é que é? Dogmas, doutrinas e falácias. O Macedo, ele quer impor as suas doutrinas, as suas mentiras, e ai de quem discordar do Macedo. O menino fez teologia, sabe que não é assim. Sabe que nós vivemos pela graça. Se não fosse a graça, o favor imerecido do Messias, nós não estaríamos aqui. Para quê? Aí o Macedo vem e diz que a graça é uma desgraça. O Renato vem e diz que a graça não presta. E aí? Eles querem que aceite. E se não aceitar, vai fora. Tá bom? Quando estivermos passando os vídeos dos bispos, atendam os obreiros, perguntem se eles têm alguma dúvida e vamos esclarecer. Aí o obreiro chega, diz que não concorda com aquilo que o Renato falou. Ele é obrigado a concordar. O obreiro é obrigado a concordar. Mas eles querem atender os obreiros. Atender para quê? Para colocar na mente dos obreiros aquilo que vocês pensam? As mentiras diabólicas que vêm do maior falso profeta do país de Macedo? É isso? Então, de brincadeira, né? Só pode. Né? Tenham cuidado, né, com os obreiros, com obreiros como esse, que querem trazer divisão. Obreiro, quer ser obreiro da Universal? Seja escravo, né? Simplesmente diga, seja um robô, né? Seja um zumbi. Seja um zumbi. Se você quer ser obreiro da Universal, tem que fazer o que eles querem. Né? Quando o bispo Renato falou que o bispo Macedo é Paulo dos tempos de hoje, e que se a Bíblia ainda estivesse sendo escrita, com certeza teria um destaque para ele, sim. Com certeza já tem destaque para o Macedo. Aonde Cristo chamou ele de raça de víbora, fariseu, hipócrita. O Macedo já está na Bíblia, o Djalma. Você também já está na Bíblia. O Renato também. Ele está falando de vocês. Sabe onde fala mais de vocês? Lá em Isaías 56, que fala assim, ó, são cães que não se fartam, cães gulosos. Vocês estão na Bíblia já, tá bom? O destaque de vocês já está lá. Então não se preocupem com isso, tá bom? Um destaque. E se fosse escrever hoje, seria assim, raça de víbora, tá bom? Vocês já estão lá, sabe onde, Djalma? O dia do grande juízo vai chegar para todo mundo, tá? O Macedo, você, Renato, todos esses falsos pastores vão chegar diante de Cristo e vão falar assim, ó, mestre, eu expulsei demônios, eu curei, eu profetizei em teu nome, eu curei enfermo em teu nome. O Messias olhará para vocês, para o Macedo, na cara dele e dirá assim, ó, ha, como é bom, gente. Como é bom saber que um dia eles vão pagar por isso. Cristo olhará e falará assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Quem é que expulsa demônio? Quem é que cura enfermo? Quem é que profetiza usando o nome de Jesus? É o membro? É as pessoas que vão para tal igreja? Ou é o pastor? Quem faz tudo isso é o pastor. Então, essa passagem, essa palavra, não é para o membro,
Não é para aquele que se diz pastor. Não é para aquele que diz que vai curar as pessoas, que vai fazer uma oração para curar as pessoas. Então, é para você que expulsa o demônio. É para você, Macedo. Você chegará diante do Messias e ele orará para você e falará: Macedo, eu não te conheço, Macedo. Djalma, Renato, Júlio e tantos outros falsos profetas, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. O nome de vocês, o destaque de vocês já está. Vocês aqui não querem ver, tá bom? Mas vamos lá. Estão dentro de uma instituição, tirando o couro, tirando a lã, chupando os ossos, comendo a carne, chupando os ossos das ovelhas, e ainda querem dizer que estão fazendo a obra de Deus, né? Então vamos lá, vamos terminar, que tá longuinho aqui, já tem quase 15 minutos o vídeo, ou mais. Estava se referindo ao fato de que o bispo agir a sua fé e seguir os ensinamentos da palavra, abandonando tudo para o evangelho, pelo evangelho. Sim, abandonou tudo, sim. Abandonou tudo pelo evangelho, abandonou tudo. O Macedo abandonou tudo. Era um simples contador, ela trabalhava lá sei lá onde, era um simples, hoje é bilionário. Abandonou tudo, sim. Djalma, sim. Só idiota que acredita em vocês, tá bom? Assim como eu era um idiota. Eu era um idiota, acreditava. Essa mesma fé nos fez... nós também temos. Então, como o bispo falou semana passada, não podemos aceitar não crescer. Então você, pastor, você não pode aceitar não crescer a tua igreja, não arrancar dinheiro do povo. Tem que arrancar dinheiro do povo, tá? Tem que mostrar dinheiro pro Macedo, tá bom? Pois é a mesma fé de Paulo. Jó e todos os heróis da fé tinham nós... Cadê? Jó e todos os heróis da fé tinham. Nós temos também, tá bom. Interessante é que os heróis da fé não roubavam as pessoas, né, Djalma? Né, Macedo? Né, Renato? Os heróis da fé, Paulo, o Jó, eles não roubavam as pessoas usando o evangelho. Já vocês, né? Agora a igreja tem que avançar a cada dia. Vai avançar sim. Vai crescer igual o rabo de cavalo. Vamos trabalhar forte a reunião com os homens nesse sábado, às 18 horas. Mandem cedo o relatório com a quantidade de homens. Vou ler mais rapidamente aqui, tá, pessoal? Algumas igrejas não mandaram as fotos da condecoração dos heróis. Já foi pedido, veja para que todos os pastores mandem. Os heróis são os policiais, né? Algumas igrejas não tiveram a condecoração. Por que não teve? A pergunta. Tem que ter, né, gente? Se não teve, é sinal que o pastor não trabalhou. Por isso, o trabalho de alguns é amarrado. Estamos falando sobre isso há mais de um mês. No dia houve igrejas que não tiveram nenhum policial. Aí o trabalho amarra. Isso não pode acontecer. Temos que estar na mesma fé e no mesmo espírito. Vamos ter condecoração de 50 anos da igreja. Vamos trabalhar desde já para esse dia. Vamos pedir para os obreiros, os membros antigos que tenham alguma memória da igreja de muito tempo atrás, de coisas que ainda guardam, de experiências que tiveram, e já vamos começar a coletar desde agora. Já pensou se o obreiro lembra de quando foi humilhado pelo seu pastor, pelo seu bispo? Ou se o obreiro lembrar de quando o Macedo foi preso, a mentira da prisão do Macedo? Já pensou? Se ele lembrar quando o Macedo estava ensinando seus bispos e pastores a roubarem e a tirar dinheiro do povo, naquele vídeo, o da Odesse, vocês colocarão nos vídeos que vocês vão fazer para atrair pessoas? Duvido, né, seus sem vergonhas? Vejam que já estamos começando agora, justamente para que ninguém dê desculpa lá na frente. No dia 24, a caravana de Israel, o Bispo Macedo, o Renato, a Cristiane, vão fazer uma transmissão ao vivo direto de Israel. Por que vocês vão para Israel, Macedo? Por que só você, a Cristiane, o Renato e bispos vão para Israel? Por que vocês não levam pastores? Levam os obreiros?
É caro, né? É caro ficar em hotéis 5 estrelas, 6 estrelas, 10 estrelas em Israel. É muito gasto, né? Aí só vocês que podem, né? É só vocês que podem, né? Vamos trabalhar para que todos os membros assistam, pois vai ser muito forte. Se o povo não fosse um povo tão tapado, veria essa imundícia aqui e acordariam, né? Mas é espiritual. O povo tem que ser tapado mesmo, não adianta, tem que ser enganado, porque os falsos profetas é bíblico. As mentiras contadas e o engano é bíblico, então não adianta. Mas para que assistam, tem que ter a assinatura do Univer. O Macedo vai para Israel, a Cristiane vai para Israel, com o dinheirinho do povo, com tudo pago pelo povo. O povo tem que assistir, mas tem que ter a assinatura do Univer, que pertence à Universal. Engraçado, tem que pagar para ter assinatura, né? É, pessoal, tem que pagar, né? Eu não estou falando que não tem que pagar. Eu não estou falando. Mas é a sem vergonhice que eles fazem. É a sem vergonhice, a safadeza que eles fazem para que isso aconteça. Tá bom? Vamos trabalhar para que assinem. Aqueles que já assinaram, mas não estão com assinatura, mas estão com a assinatura cancelada, vamos pedir para que paguem. E o pastor tem que ser exemplo. Muitos pastores nem sequer assinam. Isso mesmo, pastor, não assinem mesmo. Vocês assinam Netflix e outros streamings, mas o da igreja vocês desprezam. Temos que dar exemplo. Porque muitas igrejas não manifestam ninguém, eles querem que manifeste demônio, né, pessoal? Olha só. Por que muitas igrejas não manifestam ninguém? Eles querem que manifestem. Eles querem. Porque não tem pessoas novas. As pessoas, às sextas-feiras, tem que ser a reunião mais forte da igreja. E que tem mais pessoas novas. Se tem pessoas novas, tem demônio. O negócio é o demônio, né, pessoal? Tem que falar com o demônio, tem que falar com o capeta. Porque senão, só Jesus não ajuda. Só o evangelho não ajuda, tem que ter demônio, né? Para esses homens tem que ter demônio para ensinar as pessoas. É lá o demônio que ensina. E se as pessoas, ou bota medo, né? E se as pessoas se manifestarem, elas vão se batizar e se converter. Assim virão domingos e quartas-feiras. Não adianta nada trazermos pessoas novas no domingo e na quarta-feira. Temos que trazê-las na sexta para que vejam o mal agindo na vida delas. E assim expulsamos esse mal e assim elas vão se converter. É engraçado que a maioria das pessoas que manifestam na Universal são pessoas antigas, né? São pessoas antigas. 10, 15, 20 anos de igreja. Mas a culpa é do povo. O Macedo vai dizer que a culpa é do povo que não se converte. Né? Eles querem trazer pessoas velhas, pessoas novas, para manifestar. No próximo domingo será o domingo do amigo. Podemos usar o versículo de Jó 6,14, que fala sobre os amigos de Jó. Vamos trabalhar forte para esse dia. No dia 7, teremos o domingo da paz. Será enviado um convite e cada pastor deve imprimir e grampear uma fita branca. Vamos evangelizar com essa fita e esse convite para esse dia. Na quarta-feira, vamos trabalhar com o versículo de Apocalipse 2,17 e vamos ler o comentário do bispo que está na Bíblia. Essa vai ser a pregação. Tem que ser assim, ó. Essa vai ser a maior vigarice do Macedo. Tá? Podemos aproveitar e falar que essa palavra foi tirada das anotações que o bispo Macedo fez na Bíblia da igreja. Assim podemos divulgar a Bíblia. Tudo dinheiro, pessoal. Tudo venda. Tudo se converte em dinheiro. A pregação se converte em envelope para tirar dinheiro do povo. Tá? E tudo que é falado se converte para vender alguma coisa. Vender uma Bíblia, para vender um livro, para vender um streaming, para fazer as pessoas assinarem o Univer. Tudo se converte em dinheiro. Tudo se converte em tirar dinheiro do povo. Tudo. As pessoas são massa de manobra e não vê, né, pessoal? Vamos lá. Se a sua igreja não tiver a Bíblia, você pode falar que as pessoas podem adquiri-la pelo Arca Center. É isso aí. É a reunião do
Djalma Bezerra. E pelo sobrenome já dá para ver que pode ser parente de Edir Macedo e tenha algumas empresas milionárias em seu nome, né, seu Djalma Bezerra? Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. Até o próximo vídeo.